Tá ok aqui, tá, doutor Rogério? Então, vamos lá. Boa noite a todos. Então, vamos Boa iniciar noite. a aula número 4 sobre LGPD pela UASA. Hoje nós vamos continuar a nossa parte de entender a LGPD, onde vive, o que ela come, né? Quem são seus amigos, e assim por diante. É isso aí. Hoje Onde nós vamos... habitam? É isso mesmo. Nós vamos falar dos artigos 23 a 36, que é do capítulo 4 da LGPD, que do tratamento de dados pelo poder público, suas responsabilidades e a transferência de dados para o exterior. Mas antes de começar, eu gostaria só de relembrar rapidamente dos 10 princípios da LGPD. Eles são muito importantes que sempre estejam nas nossas mentes, porque eles vão ser mencionados o tempo todo. Então, é importante lembrar deles. Então, eu vou colocar rapidamente aqui, tá? Então, nós temos o princípio da finalidade, o princípio da adequação, necessidade, livre acesso, qualidade de dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. Então, é sempre importante que nós tenhamos em mente essa questão dos princípios da LGPD, tá? Porque nós vamos ouvir falar muito deles em todo momento do curso. Bom, como usual, eu vou ler os artigos da lei e logo após fazer algum comentário. E caso algum colega queira também comentar, fazer alguma observação, fique à vontade para se manifestar. Então, nós estamos no capítulo 4 do tratamento de dados pessoais pelo poder público, seção 1 das regras. Diz o artigo 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público, referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade jurídica, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que... Aqui eu vou fazer só uma parte, lembrando só o que diz, quem são essas pessoas de direito público, que diz o artigo 1º da Lei 12.527. São os órgãos públicos, integrantes da administração direta dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas, o Judiciário e do Ministério Público. O inciso 2º, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, essas são as pessoas que se enquadram aqui no tratamento pelo poder público. Então, seguindo, inciso 1º do artigo 23. Ali, relembrando só o final, o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que, inciso 1º, sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade do procedimento e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades em veículos de fácil acesso, preferencialmente em sítios eletrônicos. Ou seja, os entes públicos, as pessoas de direito público, devem informar os titulares de que forma que eles tratam os seus dados, como compartilham, e sempre com linguagem clara, precisa e da melhor forma pública. Inclusive, aqui, como a lei diz aqui, ela dá preferência para os sítios eletrônicos. Todo órgão público hoje tem um sítio eletrônico. Então, a preferência da publicidade por lá. O inciso 2º, ele é vetado, então não há nada o que falar.
o inciso 3º do artigo 23. Seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais nos termos do artigo 39 desta lei. O artigo 39 diz que o operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria. Então, nós verificamos aqui que a legislação determina que seja indicado um encarregado. O ente público também tem que indicar um encarregado. O inciso 4º do artigo 23 também foi vetado. Mas tem 2 parágrafos aqui que não. Parágrafo 1º. A autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento. Então, lembrando aquilo que nós sempre estamos aqui comentando no curso, ainda muita coisa ainda vai vir a ser regulada pela ANPD. Uma delas, exatamente como previsto aqui na lei, como os entes públicos, as empresas de direito público, vão ter que regular a sua publicidade nas operações de tratamento. Então, ele vai definir de que forma isso tem que ser feito, as regras mais detalhadas, além do que já está disposto no artigo 23. O parágrafo 2º. O disposto nesta lei não dispensa as pessoas jurídicas mencionadas no caput desse artigo de instituir as autoridades de que trata a Lei 12.527, que é, novamente, a Lei de Acesso à Informação. Lembrando, como nós dissemos no início do curso, a LGPD, ela não vai tratar isoladamente das leis. Nós vamos ter sempre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, da lei do Marco Civil da Internet, da Lei de Acesso à Informação. Essas leis também elas vão estar sempre, de alguma forma, ligadas à LGPD. E quem seria, por exemplo, essa autoridade que menciona o parágrafo 2º? Essa autoridade que os entes públicos têm que instituir. No caso, aqui seria a ouvidoria, que está disposta no artigo 40 da Lei de Acesso à Informação, que são, como exemplo, a ouvidoria, que são os órgãos que têm que assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de monitorar a implementação do disposto. Então, a LGPD deixa bem claro que as empresas de direito público devem continuar independente da LGPD e de ter um encarregado, né, que ela deve continuar nomeando as pessoas encarregadas de monitorar, de acompanhar o tratamento junto aos titulares de dados, independente da LGPD. Tem ainda o parágrafo 3º. Os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular perante o poder público observarão o disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes da Lei 9.507, que é a Lei do habeas data, a Lei 9.784, que é a Lei Geral do Processo Administrativo, e da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Apenas como exemplo aqui, a LGPD, no artigo 19, diz que as informações solicitadas pelo titular têm que ser fornecidas imediatamente, quando simples, de forma simplificada, ou em até 15 dias, quando de forma mais completa, detalhada. E a Lei de Acesso à Informação, no seu artigo 11, ela menciona da mesma forma, que as informações têm que ser simples e imediatas, e caso não seja possível, 20 dias prorrogáveis por mais 10. Então, só a título de exemplo, a LGPD ela já determina que as informações simplificadas elas devem ser feitas de imediata quando simples, ou completas 15 dias, e a Lei de Acesso à Informação ela vai mais ou menos nessa mesma linha, sempre simples, imediata, se não puder ser imediata, tem um prazo de 20 dias mais 10. Então, tem que ser observado sempre a LGPD e em paralelo, as leis que o parágrafo 3º aqui menciona. Tem o parágrafo 4º ainda,
os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, terão o mesmo tratamento dispensado das pessoas jurídicas referidas no caput desse artigo, nos termos desta lei. Ou seja, os cartórios têm que obedecer à legislação da LGPD como se fosse uma empresa pública. Tá? O parágrafo 5º, os órgãos notariais e de registro deverão fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista as finalidades que trata o caput deste artigo. Aí uma questão mais burocrática, apenas regulando de que os cartórios, quando solicitar alguma informação pela empresa pública, pela autoridade pública, deve fornecer por meio eletrônico. Tá? Então, em resumo, o que está sendo abordado no artigo 23? Ele aborda o tratamento de dados pessoais pelo poder público, que pode ser realizado quando houver uma finalidade pública de interesse, também público, e somente quando houver real necessidade do tratamento para execução dessas obrigações legais. O artigo não aborda o compartilhamento de dados do tratamento de dados sensíveis, o que abre espaço para que informações biométricas, por exemplo, venham a ser tratados em nome da segurança pública. Então, realmente, essa parte do poder público, nós não vamos falar, não tem nenhuma menção específica aos dados pessoais sensíveis, né? Então, de uma certa forma, ele até abre essa possibilidade do compartilhamento de dados pessoais sensíveis de uma forma mais branda, talvez, do que é exigido dos entes privados, das empresas privadas. Para operações na esfera pública que envolvam tratamentos de dados pessoais, deve ser apontado um encarregado para zelar pelo bom uso e segurança das informações. E após, já formado, a NPD poderá determinar como deve ser a publicidade das medidas de segurança e as formas de tratamento. Tá? Então, aqui agora nós vamos para o artigo 24 da lei. Alguma dúvida com relação ao artigo 23? Bom, qualquer dúvida, é só levantar a mão. Okay. Artigo 24. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no artigo 173 da Constituição Federal, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, no termos desta lei. Tá? Bom, no meu entendimento, eu fui buscar dois exemplos aqui do que é empresa pública, que seria 100% de capital público, e sociedades de economia mista, onde nós temos uma mistura entre capital público e capital privado. Então, como exemplo de empresa pública, eu selecionei a Caixa Econômica Federal, até porque, no meu entender, há ali uma concorrência com relação a bancos, né, instituições financeiras. Os Correios eu tenho um pouco de dúvida, mas acho que quadra na questão de empresa pública que atua em regime de concorrência, ainda que ela seja, teoricamente, a única, né? E com relação à sociedade de economia mista, eu posso mencionar o Banco do Brasil e a Petrobras. Então, esses tipos de empresa, ainda que sejam empresas públicas, exatamente por elas estarem no mercado, vamos dizer assim, no concorrência no mercado, com outras empresas similares, elas têm o tratamento com relação à LGPD nos mesmos termos das empresas de direito privado particulares. Tá? Então, não se aplica a elas essas regras do artigo 23 e seguintes, e sim aqueles que nós vimos na aula passada com o Dr. Fernando. Diz o parágrafo único do artigo 24. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensável aos órgãos e de entidades do poder público, no termos desse capítulo. Aí, então, nós temos uma exceção. Mesmo essas empresas públicas e sociedade de economia mista, se elas estiverem, de alguma forma, operando políticas públicas ou em razão delas, então, aí sim, essas empresas terão a aplicação do artigo 23 e seguintes desta lei.
Então, elas não serão mais obrigadas a fazer o tratamento na forma como empresa privada. Então, tem que ser observado se, mesmo sendo uma empresa, por exemplo, o Banco do Brasil, se ele está operando, dando aí só como exemplo, tá? Se ele está operando alguma política pública. Se for essa situação, então se aplica o artigo 23 e seguintes. Se for realmente só como concorrência, uma empresa de concorrência, vai se aplicar, então, a forma de tratamento de dados como uma empresa privada. Então, de uma certa forma, o artigo 24, ele quer dizer que as pessoas jurídicas de direito privado são as associações de direito, pessoas jurídicas de direito privado são as associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresas individuais de responsabilidade limitada, instituídas por iniciativa de particulares. Já as empresas públicas são os entes da administração direta, União, Estados, Distrito Federal, territórios e municípios. As autarquias, as fundações públicas e as demais entidades de caráter público. Por último, as sociedades de economia mista são formadas tanto pelo capital público quanto privado, sendo que a parcela do capital público deve ser maior. Para os fins da LGPD, as sociedades de economia mista e as empresas públicas estão sujeitas às mesmas diretrizes e regras das empresas de direito privado particular quando operarem pelo regime de concorrência, ou seja, para fins comerciais e ou mercadológicos. Enquanto isso, se estiverem aplicando políticas públicas dentro de seus respectivos âmbitos de execução, serão consideradas da mesma forma que os demais órgãos de poder público. Tá? Então, acredito que aqui ficou bem clara realmente essa questão de que as empresas de direito público e economia mista podem tanto, em algum momento, terem que tratar os dados da forma como igual às empresas privadas, como tem em alguns momentos que elas, em algumas situações que elas podem ter que tratar os dados exatamente como os demais entes públicos. Então, dando seguimento, nós vamos ao artigo 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, a prestação de serviços públicos, a descentralização das atividades públicas e a disseminação e o acesso das informações pelo público em geral. Então, no resumo, né, o artigo 25 ele preza para possível necessidade de execução de políticas e serviços públicos, e também pela descentralização da atividade pública e pelo livre acesso à informação por parte dos cidadãos. A LGPD orienta que os dados pessoais tratados nessas esferas devem ser mantidos de forma a permitir o seu compartilhamento. Ou seja, por isso que ele fala em formato interoperável e estruturado para uso compartilhado. Então, entre os órgãos, eles vão acabar ali compartilhando de uma forma simples os dados pessoais tratados. O artigo 26. O uso compartilhados de dados pessoais pelo poder público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no artigo 6º desta lei. Lembrando, exatamente até porque eu fiz questão de lembrar a todos os 10 princípios do artigo 6º. Veja que eles são aqui mencionados especificamente pelo artigo 26. Tá? Parágrafo 1º. É vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constante de base de dados e que tenham acesso. Aí, novamente, vamos para as exceções. Exceto, inciso 1º, em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência
exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Inciso 2º vetado. Inciso 3º. Nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observada as disposições desta lei. Aqui, nesses casos que podem ser acessíveis publicamente, talvez a gente possa aqui mencionar aqueles casos, como nós conversamos em algumas outras aulas, até uma certa discussão, sobre os dados públicos, de processos, disponíveis na junta comercial, e outros órgãos nesse sentido. O inciso 4º. Quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. Ou, como disposto no inciso 5º, na hipótese de a transferência de dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades. Aqui eu acredito, e pelo que entendo da legislação, que o legislador ele quis aqui permitir, por exemplo, alguém está tentando usar os dados de uma pessoa já falecida para um financiamento, esses financiamentos que são feitos junto com pessoas que têm conta, né, do INSS, que recebem pensão, e alguém está tentando fraudar. Então, nesse sentido, para evitar fraude, por exemplo, o poder público pode fazer o compartilhamento com a empresa privada, que no caso seria o banco que estaria fornecendo o financiamento, o empréstimo consignado, de que aquela pessoa não é exatamente a mesma com quem ele está tratando. Existe alguma inconsistência. Então, nesses casos, para evitar fraude, é possível o compartilhamento com uma empresa privada. O parágrafo 2º do artigo 26. Os contratos e convênios de que trata o parágrafo 1º deste artigo deverão ser comunicados à autoridade nacional. Então, complementando diretamente o artigo 25, o artigo 26 determina que o compartilhamento de dados por parte do poder público só pode acontecer para fins de execução de políticas públicas, ou seja, é preciso haver uma justificativa real e comprovável para o compartilhamento. Além disso, excetuando-se a prevenção a fraudes ou o uso de dados publicamente disponíveis, o poder público não pode compartilhar dados com entidades privadas. O artigo 27. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será informada à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto. Então, vamos verificando aqui já no artigo 27, que mesmo havendo a necessidade de comunicação, de compartilhamento com pessoas de direitos privados, entre direito público e direito privado, há obrigatoriedade do ente de direito público comunicar à ANPD desse compartilhamento, e também depende do consentimento do titular. E agora aqui ele traz algumas exceções. Nas hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta lei. Então, quando nós voltamos lá atrás, que existem algumas situações em que não há necessidade do consentimento do titular. Nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dado publicidade nos termos do inciso 1º do caput do artigo 23 desta lei. Nas exceções constantes do parágrafo 1º do artigo 26 desta lei, que nós acabamos de conversar. Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput deste artigo será objeto de regulamentação. Então, a ANPD, ela ainda virá a regular de que forma e que momento que a pessoa jurídica de direito público deverá comunicar à ANPD quando houver o compartilhamento com empresas privadas.
Então, as organizações de direito público só poderão compartilhar ou comunicar dados pessoais a empresas de direito privado mediante consentimento titular. Porém, há exceções. Permanecem os casos de dispensa de consentimento dispostos no artigo 7º e as exceções do artigo 26. O artigo 28, ele é vetado, né? Eu vou só ler rapidamente aqui o que ele tratava, mas só porque tem até alguma importância aqui, apesar de que ele foi vetado. O artigo 28, que foi integralmente vetado, ele previa a necessidade de informar publicamente sobre compartilhamentos de dados entre entidades do poder público, e a justificativa para o veto é que essa publicização prejudicaria atividades de fiscalização, controle e policiamento. Portanto, as entidades ficariam obrigadas a seguir as regras do artigo 26 e 27, mas não precisam informar publicamente sobre esses compartilhamentos de dados. Então, entendeu o legislador, ao momento de vetar o artigo 28, de que a obrigatoriedade da publicidade a todo compartilhamento traria mais prejuízo à aplicação da lei, trazendo até, possivelmente, até uma impossibilidade de sua aplicação, do tratamento de dados, né, enquanto os artigos 26 e 27 já seriam suficientes para tratar desse tema do compartilhamento de dados entre os entes públicos e entre públicos e privados. O artigo 29. A autoridade nacional poderá solicitar a qualquer momento aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta lei. Então, em resumo, o artigo 29, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode solicitar informações sobre o tratamento de dados pessoais às entidades do poder público, assim como informações específicas sobre os dados em si. Também pode exigir a realização do tratamento. Então, em certos momentos, a ANPD, verificando que há necessidade de se fazer alguma adaptação, uma alteração em alguma regra, alguma forma de tratamento, ela pode emitir esse parecer técnico que deverá ser observado pelos entes públicos. O artigo 30. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais. Aqui agora nós vamos passar para a seção 2 da responsabilidade. Aqui a responsabilidade nós vamos tratar, é restrita aos entes públicos. Tá? Artigo 31. Quando houver infração a esta lei, em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. E o artigo 32. A autoridade nacional poderá solicitar a agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo poder público. Então, novamente, como nós vamos ver outras vezes durante o estudo da LGPD, a Autoridade Nacional, a ANPD, ela, durante a sua vigência, com o decorrer da lei, das suas aplicações, dos problemas que forem ocorrerem, forem apresentados, que forem solucionados, ela vai dando novas normas de boas práticas do tratamento dos dados pessoais. Agora nós vamos passar para o capítulo 5 da transferência internacional de dados. Diz o artigo 33. A transferência internacional de dados pessoais
somente é permitida nos seguintes casos. Inciso 1º, para países ou organismos internacionais que proporcionam grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nessa lei. Ou seja, se o país para onde pretende-se fazer a transferência de dados pessoais não tiver uma legislação da LGPD ou ela for inferior à nossa, não será possível esse compartilhamento. Inciso 2º, quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previsto nessa lei, na forma de cláusulas contratuais específicas para determinada transferência, cláusulas padrão contratuais, normas corporativas globais, selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos. Então, para um ente público ou privado, aqui, ele seja permitida a transferência internacional de dados, quer dizer, que ele possa compartilhar com suas matrizes, por exemplo, situadas fora do Brasil, ele terá que, além do inciso 1º, que a legislação onde está sediado aquela matriz ou filial, onde ele vai compartilhar os dados, tenha uma proteção de dados similar a esta lei. E também obedecer as questões do inciso 2º, que são as cláusulas contratuais específicas, cláusulas padrão contratuais, normas corporativas globais, selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos. O inciso 3º, quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução do acordo com os instrumentos de direito internacional. Então, quando houver interesse público aqui relevante, inclusive aqui em investigações criminais, podemos aí mencionar a Operação Lava Jato, por exemplo, que trocou muitas informações com outros países. Nesses casos, é permitida a transferência internacional de dados. Oi, Sandra, pode falar. Ô, Rogério, só voltando um pouquinho aqui no 33, essas cláusulas de A a D, ou uma ou outra ou todas? Tem que ser oferecidas todas? Não, em princípio, uma ou outra. E nós vamos ver já daqui a pouquinho que, inclusive, a NPD é quem vai fazer essa regulamentação, né, dessas cláusulas padrões. Né? Tá. Mas eu entendo, pelo menos, que é uma ou outra. Pensei nisso também. Eu acho que é uma exigência, acho que o legislador aqui não tem exigência de que fossem cumulativas, porque não teria muito sentido aqui pelas opções. Pela própria redação, né? É verdade. Eu entendo que elas são opções, é uma ou outra, realmente. Ok. Tá? Então, inciso 4. Quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Então, aqui, na verdade, a lei diz que, realmente, a urgência e a vida que é preferência, né, preferencial, então, pode ser feita a transferência de dados pessoais para o estrangeiro. Aqui uma situação, talvez alguém que esteja em viagem, né, esteja internado em algum hospital, e as informações médicas dele estão aqui também fornecidas pelo médico ou pelo hospital onde ele teve uma outra internação, e precisam fazer essa troca de informações. Eu daria isso como exemplo, realmente, essa situação como exemplo de uma urgência para a proteção da vida. Então, que é uma das permissões de transferência de dados para o exterior. O inciso 5. Quando a autoridade nacional autorizar a transferência. Então, a NPD mesmo já fez a autorização. Então, foi autorizado pelo órgão que manda em toda a LGPD. Né? Inciso 6. Quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional. Então, se o Brasil realmente firmou um acordo internacional, então a transferência de dados que fazem parte desse acordo podem ser transmitidos para o exterior. Inciso 7, quando a transferência for necessária
para execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade nos termos do inciso 1º do caput do artigo 23 dessa lei. O inciso 8º, quando o titular tiver fornecido seu consentimento específico e em destaque para a transferência, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo-se claramente esta de outras finalidades, ou, o inciso 9º, quando necessário para atender às hipóteses previstas no inciso 2, 5 e 6º do artigo 7º dessa lei. O parágrafo 1º. Para os fins do inciso 1º deste artigo, as pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, no âmbito de suas competências legais e responsáveis, no âmbito de suas atividades, poderão requerer à autoridade nacional a avaliação do nível de proteção e casos pessoais conferido por país ou organismo internacional. Então, de uma certa forma, um resumo, o artigo 33, ele determina os casos em que os dados pessoais podem ser transferidos para fora do Brasil. A transferência só pode ser feita para países cujas leis de proteção de dados proporcionam um nível de proteção aos dados pessoais equivalente ao da LGPD. Por isso, o controlador tem o dever de assegurar o cumprimento desses princípios por meio de cláusulas contratuais, certificados ou outras comprovações reconhecidas. A transferência pode acontecer também quando for necessária a cooperação entre órgãos públicos de inteligência de diferentes países para fins de investigação e processamento penal, ou quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da integridade física de um indivíduo ou para a execução de políticas públicas ou demandas legais do serviço público. E ainda, além disso, a ANPD tem autoridade para autorizar a transferência em qualquer casos que julgue necessárias, relevantes, e o titular pode escolher consentir para fins específicos e claramente informados que envolvam a transferência de seus dados para outros países. O artigo 34 da lei. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso 1º do artigo 33 dessa lei será avaliado pela autoridade nacional que levará em consideração as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país em destino ou do organismo internacional. Inciso 2º, a natureza dos dados. Inciso 3º, a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos nesta lei. A adoção de medidas de segurança previstas em regulamento. A existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais e outras circunstâncias específicas relativas à transferência. Então, o artigo 34, ele, como especificado no artigo 33, uma exigência para a transferência de dados para outros países é que a legislação ofereça níveis de proteção similares da LGPD. A responsável por analisar, quem vai analisar se realmente essas condições estão sendo cumpridas, é a ANPD, considerando a legislação em vigor do país, a natureza dos dados a serem tratados, a serem transferidos e as medidas de segurança adotadas, entre outros aspectos. Tá? Artigo 35. A definição do conteúdo
de cláusulas padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência, normas corporativas globais ou selos, certificados e códigos de conduta a que se refere o inciso 2º do caput do artigo 33 desta lei, será realizada pela autoridade nacional. Que foi como eu te falei, Sandra, a sua pergunta. A autoridade nacional que ainda vai definir qual o padrão, qual o teor dessas cláusulas que terão que existir nos contratos para que elas sejam realmente válidas para a transferência de dados para o exterior. Muita coisa ainda a ser definida pela ANP, né? Sim, muita coisa, exatamente. Doutor Joel, lá tem uma pergunta, eu acho. Fique à vontade, doutor Joel, pode falar. O comentário que eu vou fazer é nesse sentido também. Esse mês, agora, a semana que passou, o nosso escritório firmou um contrato de uma empresa aqui do Brasil com outra em que a sede está fora do Brasil. Está na América Latina, naquele país tem lei de proteção de dados, e de verdade, não tenho a menor competência para analisar a lei daquele país. Eu creio que esse capítulo da lei vai virar um entrave para os negócios, né, do ponto de vista comercial. O que a NPD vai ter que fazer, se é que um dia ela vai abrir alguma audiência pública para ouvir isso, é criar uma lista. Olha, você pode mandar os dados para a Argentina, não pode para o Paraguai, pode para o Uruguai, não pode para a Bolívia. E não trazer essa responsabilidade a nós, advogados, em que vamos analisar. Eu, de verdade, dei uma lida na lei de proteção daquele país lá. Eu li até a página 2, mas vamos dizer assim, o livro foi até a página 3. Existe. Se não existisse, também não ia impedir que eu ia fazer o negócio. Meu cliente queria fazer. Então, assim, a lei ela vem revestida de uma beleza, de um caráter, em que, na prática, a própria NPD, que já deveria ter regulamentado, ou então, eu acho que ela vai trazer uma lista, não tem o quê. Então, no meu entendimento, vou falar por hipótese, a lei de proteção de dados do Chile, que é desde os anos 90, é boa. No parecer da doutora Sandra, não, ela é boa, mas é menor que a nossa. Então, vai gerar a insegurança jurídica nos negócios comerciais de uma maneira absurda. E, ao mesmo tempo em que se a NPD optar por fazer uma lista impositiva nominal em relação aos países, é um risco muito grande para os negócios. Então, esse capítulo, eu verdadeiramente não tenho ideia como que a NPD pretende resolver isso. Uma ideia seria como a apostila de Haia, né? Com os países signatários, né? Da convenção da apostila, né? E aí, quando você entra ali, você sabe que os países signatários estão mais ou menos no mesmo patamar a respeito de alguns assuntos, talvez. Mas o artigo diz aqui que a lei tem que ser pelo menos igual à nossa. Então, a forma, o conteúdo, tá? A forma tem como que uniformizar. foi feita, não tem uma coisa nesse sentido. Parece que a nossa lei é excelente, quer dizer, pelo menos igual à nossa. Tem leis de proteção de dados na América Latina que acho que vão fazer 15 anos, 10 anos. A nossa nasceu agora e pretende, e falo com muito carinho, tá? Alguns dos legisladores aqui são amigos, mas assim, é nesse sentido que a NPD meio que, por obrigação, precisava fazer isso, mas meio que um tiro no pé. E eu digo, em nenhum momento, que pese a lei já estar há 1 ano vigorando, né, e agora há 12 dias já sobre penalidade eventual de multa, não tem impedido os negócios com países que não tem, talvez, o mesmo grau de segurança. O que nós fizemos foi pedir que o titular assinasse uma declaração à parte, no sentido de que ele entendia da inviabilidade de análise de lei estrangeira, né? De leis fora do nosso ordenamento jurídico, e que nós não teríamos responsabilidade sobre isso, porque nem cabe a nós, né, dizer que a lei... Comentei com vocês, tive uma ocasião em que usei o Código Civil de Angola, e aí o nosso direito processual, ele recepcionou o direito civil de Angola numa ação trabalhista, mas é muito difícil, e eu fiquei 2 anos brigando para trazer uma lei estrangeira, porque era mais benéfica. Então, foram 2 anos só para trazer essa lei. Então,
esse capítulo específico, né, do internacional, eu acho que a doutora Sandra e seus agentes internacionais terão bastante dificuldades aí, porque é um pouco complicado de operacionalizar. É bonito, dá para fazer um quadro com esse capítulo, mas na prática, Ainda é muito cedo na prática para saber os efeitos disso, com certeza. se for rígido, como está aqui, vai inviabilizar inúmeros negócios que estão acontecendo diariamente, né? Era um comentário que eu queria fazer. Muito bem, doutor Jó, mas realmente é muito pertinente seu comentário, exatamente porque existem situações que a NPD não precisa aguardar como o Brasil, as empresas brasileiras, públicas, privadas, vão adotar a LGPD, regulamentar algumas outras questões, mas exatamente essa comparação de outras legislações, ela já teria condições de ter feito realmente e já dado um norte realmente às empresas, né? Para que elas possam saber, posso com esse país, não posso, né? Inclusive até o Brasil mesmo, como você disse, ele trouxe a LGPD exatamente para que ficasse equiparado à Europa, que já estava exigindo para o comércio exterior que o país também tivesse. Ele já estava começando a bloquear realmente outros países que não tivessem nenhuma legislação específica, ainda que o Brasil tratasse em outras legislações esparsas a questão de proteção de dados, ele não tinha uma legislação específica. Então, ele basicamente copiou a GPDR, que é a legislação da Europa, né, adaptou ao Brasil, não trouxe ela completa, é uma boa legislação realmente, mas ainda depende de muita regulamentação da NPD, que ela já está atrasada. Então, muitos realmente de algumas questões regulamentares aqui, ela já podia ter realmente ajudado em como as empresas deveriam atuar. E lógico que elas não vão realmente parar o seu comércio, não vão ficar paradas esperando a NPD. Podem, inclusive, até argumentar que a própria omissão da NPD, em alguns aspectos, né, tornam aquele artigo não nulo, mas não aplicável a qualquer sanção, porque a NPD mesmo não fez a regulamentação que deveria em tempo hábil, né? Mas aí é o tempo que nós vamos ter que aguardar para ver, né? E espero que a NPD não use também essas falhas dela, essas omissões, para autuar empresas, né, com um único fim arrecadatório, né? Então, espero também que isso não aconteça. Né? E acredito eu que, mesmo tendo legislações mais antigas, os países, aos poucos, vão começar a se sentir pressionados muito mais pelo comércio com a Europa do que com o Brasil, particularmente, mas muito mais com a Europa e Estados Unidos, vão começar realmente a atualizar suas legislações, né? E com o tempo, nós vamos ter elas muito mais padronizadas realmente, onde não vamos precisar aprender a falar fluente o espanhol, o italiano, o árabe, né? E daí por diante, né? O japonês, chinês. Com a legislação brasileira, a gente já consegue tocar a vida. Imagina isso. Então, vamos lá, continuar. Com o parágrafo 2º. Parágrafo 2º do artigo 35. Na análise de cláusulas contratuais de documentos ou de normas corporativas globais submetidas à aprovação da autoridade nacional, poderão ser requeridas informações complementares ou realizadas diligências de verificação quanto às operações de tratamento quando necessário. Então, aqui, quer dizer que as empresas enviando para a NPD os termos das suas cláusulas contratuais, os documentos, as normas para análise, para permissão de transferência de dados ao exterior, a NPD pode solicitar informações suplementares, realizar diligências na empresa, verificar se realmente as operações condizem com o que ela está colocando nas suas cláusulas. Parágrafo 3º. A autoridade nacional poderá designar organismos de certificação para a realização do previsto no caput desse artigo, que permanecerão sob sua fiscalização nos termos definidos em regulamento. Parágrafo 4º do artigo 35.
os atos realizados por organismos de certificação poderão ser revistos pela autoridade nacional e, caso em desconformidade com esta lei, submetidos à revisão ou anulados. Olha aí já, então, inclusive, até um pouco do perigo, né, da NPD permitir inicialmente que outros entes possam fazer essa certificação e eles, depois de certificados, depois de algum tempo, serem anulados por estarem em desconformidade com a legislação. Então, vai depender muito também, novamente, nós vamos ter que prestar muita atenção, que se a NPD demorar muito para verificar se aquele dado é ou não, ela pode trazer um prejuízo, para trazer uma dor de cabeça muito grande para as empresas que estiverem atuando de acordo com a certificação de um órgão autorizado pela própria NPD. Aqui o parágrafo 5º. As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidas no caput desse artigo serão também analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador, de acordo com o previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 26 desta lei. Então, a responsabilização do controlador para a proteção de dados em casos de transferências para o exterior, conforme especificado no artigo 33, deve ser feita por meio de cláusulas contratuais, certificados e outras comprovações reconhecidas. Sendo assim, é a NPD que vai definir as cláusulas e certificados aceitos. Ao conduzir essas demandas, a NPD pode solicitar ao controlador informações adicionais sobre o tratamento proposto. Nestas situações, deve-se considerar sempre os requisitos e condições mais básicos da LGPD, assegurando assim o mínimo cumprimento da lei. Além disso, a autoridade pode revisar as certificações e anulá-las caso encontre desconformidades. E, por fim, o último artigo que nós vamos estudar hoje é o artigo 36. As alterações nas garantias apresentadas como suficientes de observância dos princípios gerais da proteção e dos direitos do titular referidos no inciso 2º do artigo 33 desta lei deverão ser comunicadas à autoridade nacional. Ou seja, caso ocorram mudanças nos preceitos utilizados como garantia de nível de proteção de dados proporcionado em transferências para fora do Brasil, a NPD deverá ser comunicado. Então, se a empresa tinha uma certificação, um selo, antes aprovado, mas de alguma forma houve alguma alteração nos preceitos, ela deve novamente levar à autoridade nacional a aprovação daquela cláusula padrão, do selo, do certificado. Então, meus queridos, hoje eram esses os artigos que eu tinha para estudar com vocês e estou à disposição caso tenham mais algumas dúvidas, além daquelas que nós já conversamos aqui, colocadas pela doutora Sandra e pelo doutor Joel. Perfeito, doutor. Eu não tenho dúvidas, estou lendo, né? E comprei 2 livros até para começar a me divertir um pouquinho com a lei, porque ela realmente ainda. Eu estou refazendo alguns contratos para algumas empresas e falta muita informação, né? E, enfim, acho que a gente vai ter que estudar essa e vai ter que estudar a lei europeia, pelo que eu entendi, né? É interessante. Porque muito do que falta aqui parece que vem de lá também, né? Provavelmente será decidido como disposto na lei europeia, né? Provavelmente sim, Sandra. Realmente são estudos que vão ter que ser feitos. Se os colegas já tiveram alguma também curiosidade em procurar, mesmo nos livros, em artigos publicados sobre a NPD, vão muito encontrar realmente a repetição da lei. Vai ser muito difícil encontrar um caso prático, uma solução que foi trazida,
né? Vai ser muito difícil, realmente. Então, vai ser no dia a dia, realmente, com cuidado e Chão de depois vamos fábrica. estudar. Não é só esse curso, não é só um livro, realmente é o estudo contínuo, acompanhando as regulamentações da NPD, né? Porque é um campo que vai ser amplo, realmente. Ele vai desde do pequenininho, a empresa muito grande, a empresa multinacional, né? E todos vão ter que se adaptar a isso de forma mais simples, de forma mais complexa, mas sempre tendo em mente realmente de que vão ter que se adaptar. Não tem jeito, é uma tendência, não é só normalmente ela não é só no Brasil, pelo contrário, o Brasil se adaptou para poder atender às necessidades exigidas pelo resto do mundo, né? Então, mesmo se você for pequeno e tiver a intenção de um dia crescer e começar a exportar os seus produtos, precisar de alguma forma compartilhar dados de pessoas de fora do Brasil, aquele país também vai exigir que para que aquele dado venha para cá, que você também seja adaptado à NPD, né? A LGPD. Então, aos pouquinhos, nós vamos chegar realmente num padrão razoável, vai demorar, realmente não é de agora, e quanto antes os profissionais estiverem melhor conhecedores da legislação, da sua aplicação efetiva, mais à frente eles vão estar, realmente, para poder atender os seus clientes, né, e aproveitar um bom mercado de trabalho que vai surgir. Exatamente. Alguém tem alguma pergunta? O único comentário, acho que a doutora Vanessa ia falar. O único comentário que eu faço a fila está andando, né? A NPD, salvo engano, quem quer ser funcionário da NPD pode se inscrever até dia 30, né? Que é o prazo, 30 de agosto. Ou seja, fizeram o casamento, mas ainda não tem noivo nem noiva. Está todo mundo na igreja e não sabe quem vai casar. E é uma coisa, lógico, também não sou a favor de que nasça um órgão e esse órgão não tenha uma lei. Eu acho que faltou sincronismo da parte da federação. Alguns colegas nossos tentaram se inscrever para participar, só a doutora lá do Paraná que foi aceita, o restante é tudo coronel, general, é uma característica... Típica dos órgãos acho que são 6 generais e uma advogada que fica lá no meio deles sofrendo, coitada. Mas a operacionalização, as pessoas não foram contratadas, né? Via de regra devem ser funcionários públicos, né? Para ser emprestado, para não ter gasto. Então, esse lado é louvável, mas é uma lei que está em vigência, que pode ser cobrada no segmento que eu atuo, num dos segmentos, né, que é educacional, tem pais cobrando o que será feito com as imagens no final do ano dos seus filhos, principalmente os egressos. O pai quer saber, grande maioria dos pais, alguns são advogados, querem saber, ó, existe uma lei, o que a instituição vai fazer? Eu estou aqui num dilema em responder a esses questionamentos, porque não há uma parametrização, não há uma determinação, não está muito claro, né? E não há quem perguntar. Já enviei inúmeros e-mails para a NPD, em que pese chamar autoridade, eu chamo de agência, né? Porque tem um formato de agência. Então, o comentário que eu faço é isso. A lei é boa, é bonita, ela tem um formato bom, mas se ela é a noiva, o noivo não está pronto. Você não deu casamento ainda não. Então, eu fico aqui... Eu acho que não vai demorar um bocado realmente para esse casamento sair, viu, doutor Joel? Eu tenho a impressão de que eu entrei na igreja errada. Porque, isso não está sendo fácil. Os donos de escola têm nos pressionado para que a gente... Tanto que o meu curso, que era para agora, dia 15, ficou para o dia 29 e agora já foi para o dia 2 de setembro. Estou esperando um parecer da NPD, ainda que, se não é nem parecer, uma manifestação, né, sobre a obrigatoriedade no desrespeito às crianças e adolescentes, às imagens geradas durante o ano letivo. Por quê? Não há uma legislação municipal que nos diga, ou estadual e nem federal, o que fazermos com essa imagem. Algumas pessoas entendem que... Inclusive, a municipal, se eu não me engano, ela apenas diz que elas devem ser mantidas em sigilo nos termos da lei,
né? Então, no caso... Ela nem é específica. Não, então, e no caso específico de escola, eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão ficar abismados. Eu não pude comparecer terça-feira por motivos pessoais, tá? Mas no tratamento de criança e adolescente, por exemplo, eu, independente de advogado, sou dono de um colégio também. Com a minha senha, eu acesso os dados de qualquer aluno, qualquer pai, de qualquer colégio do estado de São Paulo. Araçatuba, Suzano, público, privado. Ou seja, existe um sistema criado que expõe e não há nenhuma ilegalidade. Não tem... E como todos acessam dos alunos do meu colégio, onde eu tenho juízes, promotores, como pais. Então, assim, e não é uma... eu fui pôr o nome de um aluno e pus o nome de um aluno que é José Alves da Silva, por exemplo. Vou dar um exemplo. Tem, na rede pública tem mais de 150. Tem uma Araçatuba. Então, o que eu estou comentando, no segmento escolar ainda há muita dúvida, no segmento educacional, né? Como tratar esses dados se o próprio governo, nas outras esferas, não se preparou. Estou dando um exemplo, porque você é obrigado a alimentar esse sistema. Tá? É um sistema do governo em que a escola entra e alimenta. Entra com a senha e alimenta. Entrou um aluno novo, saiu, vou pesquisar se esse aluno, que escola que está. Então, é o comentário que eu faço. Acho que a lei é bem-vinda, precisava, a necessidade, a lei surge da necessidade, né, e não o contrário, mas acho que estão exigindo muito de nós, e graças a Deus, por isso nós somos advogados, né, que bom, né, mas precisava, de alguma forma, a NPD acelerar um pouco o seu processo para que nos desse mais subsídios, mais informações, porque quem está buscando informação são justamente as pessoas que querem cumprir a lei. Sim. Não é para burlar, é o contrário, eu quero cumprir a lei, doutor, como é que eu faço? Boa pergunta. Boa pergunta. Esse é o comentário que a gente tem feito, e me encerro por aqui e agradeço mais uma vez a aula do nosso professor Rogério. Imagina, doutor Joel, eu que agradeço sempre os seus comentários muito produtivos e também, né, acrescenta bastante as aulas, exatamente porque vem da prática, né? Que é o que falta muito quando tenta estudar LGPD. Realmente ainda, inclusive, só um breve comentário, parece que na própria Europa, mais de 60% das empresas ainda não se adaptaram à lei de proteção de dados deles, né? Então, quer dizer, ainda tem um número muito grande de empresas que ainda não conseguiram ou não verificaram a importância, né? Então, ainda tem muita coisa realmente para acontecer. O Brasil, realmente, nós estamos vendo aqui que começou a se tornar um assunto, a LGPD, no momento que foi entrar em vigor apenas as sanções. Quer dizer, a vigência da lei por si só não era importante, né? Quando as sanções iam entrar em vigor, aí sim ela parece que ela existiu, passou a existir, né? Então, realmente, nós ainda vamos ter muito trabalho, falta, de fato, uma atuação mais efetiva e rápida da NPD, né? Esperamos que ela não fique exatamente só com membros indicados por questões políticas ou de patente, né? Mas que tenham realmente condições de ajudar realmente as empresas, tanto públicas como privadas, a cumprirem a lei, né? E que a NPD não seja usada apenas como instrumento de arrecadação de multas. Mas nós vamos continuar aqui, estudando, tentando desbravar esse mundo da LGPD, né, e aprendendo um com os outros. Lembrando que sempre que tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar uma experiência, fiquem à vontade, nós temos o grupo do WhatsApp, ou até mesmo o telefone particular, fiquem à vontade para enviar mensagens. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma colocação para hoje? Só queria lembrar, professor, para terminar, que se alguém quiser falar daquele assunto que eu toquei no início lá, sim. Estou à disposição. Obrigado. Bom, pessoal, então, Giovanni, pode terminar a gravação. Eu agradeço a participação de todos. Na terça-feira, nós teremos aula do Dr. Fernando, dando continuidade ao curso da LGPD,
patrocinado pela UASA. Giovanni?